Oi, Hugo, boa noite a todos. Boa tarde, né? A todos, ainda não é boa noite. A gente vai dar início a mais um seminário. Sou a professora Juliana, vou estar aqui com vocês, coordenando esse seminário do professor Hugo Maia Torquato, que é mestre em enfermagem pela Escola de Enfermagem Ana Nery. Ele é enfermeiro também, lá do Centro de Monitoramento do Covid de Macaé. E ele trabalha com essa questão do acolhimento de mulheres em situação de violência na perspectiva do cuidado integral, que foi relacionado à dissertação dele de mestrado, esse trabalho. Hugo foi meu aluno em Macaé, né, Hugo? Então, estou ficando meio velha, né? Quero agradecer a aceitação do convite. Também quero agradecer em nome da Unifase e do GPENF, que é o Grupo de Pesquisa em Enfermagem, por você estar aqui presenteando a gente com um pouco do seu conhecimento nessa área. E aí, você tem 1 hora e meia para estar fazendo a sua palestra, que eu tenho certeza que vai ser brilhante. A gente tem outros professores aqui do GPENF, a gente também tem a presença da professora Adriana, que participou de um dos nossos seminários. Ela é professora também da UFRJ Macaé. Obrigada por estar presente, Adri. E é com você, Hugo. Só começar. A Helga também está aqui com a gente, que é do grupo de pesquisa, dando um prestígio. E eu acho que a gente já tem 146 alunos, o pessoal vai entrando. Então, Hugo, quando você quiser começar, pode começar. Tá ótimo. Obrigado, Ju. Boa tarde a todos, né? Como a Juliana falou, eu sou o Hugo Maia Torquato, sou enfermeiro, mestre em enfermagem e atuo aqui na Secretaria de Saúde do município de Macaé, no hospital de referência do Covid aqui do município. Antes de começar, queria agradecer, Ju, pelo convite, agradecer a todos e parabenizar, né, pela escolha do tema. Eu sou suspeita a falar, né, porque é um tema que eu gosto muito, foi o tema da minha dissertação de mestrado, então é algo que me chama muita atenção e é sempre muito gratificante discutir sobre esse assunto. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje a respeito do acolhimento de mulheres em situação de violência, principalmente a violência pelo parceiro íntimo, visando a integralização do cuidado. A gente vai discutir algumas questões a respeito das políticas, do que é a violência, e depois, né, a rede de apoio para essas mulheres. Bom, então, para começar, né, eu trago aqui para vocês a conceituação de violência, né? Então, a Organização Mundial de Saúde, desde 2002, já entende a violência como um problema de saúde pública, né? E discutir sobre a violência é de extrema importância para a gente incentivar as políticas públicas a respeito dessa temática. Tendo o objetivo de reduzir a mortalidade de jovens e adultos, entendendo que a violência ela é a maior causa de morte no mundo todo de pessoas de 15 a 44 anos. E ela possui diferentes representações, tanto para homens quanto para mulheres. Quando a gente fala da violência para os homens, ela tem um caráter de prevalência no ambiente público, né? Brigas de trânsito, assaltos, briga em bares, morte, enfim. E já relacionado à violência às mulheres, a gente tem uma prevalência dentro do ambiente doméstico. Então, aquele local onde as mulheres deveriam se sentir seguras e acolhidas é onde elas mais sofrem com a violência. Então, no Brasil, né, nós temos a questão do homicídio bastante presente, sendo a maior causa de morte dos homens, entendendo a questão da violência no ambiente público. Mas quando a gente fala na questão da violência às mulheres, né, a violência de gênero, a mulher acaba sendo a que mais sofre, né, tendo em vista toda a construção sociocultural, né, do nosso entendimento social que vem desvalorizando as mulheres e, consequentemente, acarretando maiores danos para a qualidade de vida dessas mulheres em virtude da violência de gênero. E as pesquisas mais atuais mostram que o principal agressor dessas mulheres acabam sendo seus atuais ou os ex-parceiros íntimos.
Então, aquela pessoa que a mulher escolheu viver ao seu lado acaba sendo o principal agressor dessa mulher. Aí aqui eu trago para vocês a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Essa política ela existe desde 2011 e ela define a violência contra a mulher como qualquer conduta ou ação baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual, psicológico à mulher, no ambiente público ou privado, mesmo as pesquisas trazendo maior prevalência dentro do ambiente doméstico. E aí a gente precisa entender, né, o que é a violência de gênero. Muito se fala de violência doméstica, violência de gênero, violência contra a mulher. Esse termo violência contra a mulher ele já caiu em desuso. O ideal agora é falar violência perpetrada às mulheres ou mulheres em situação de violência, tendo em vista justamente as questões de gênero e as representações do gênero na sociedade, né, por conta dos relacionamentos homoafetivos. Então, a gente diz mulheres em situação de violência, tendo em vista que essa mulher pode ser agredida por um homem ou por uma outra mulher. Então, para a gente falar da violência de gênero, primeiramente a gente precisa diferenciar gênero e sexo, né? Sexo são as questões biológicas, físicas, né, daquela mulher, daquele homem, né? O órgão genital masculino e feminino é o que vem a caracterizar o sexo da pessoa. Já o gênero é como essa pessoa se reconhece e se comporta dentro da sociedade. E isso faz com que as diferentes formas de gênero que nós temos hoje venham a acarretar e a sofrer com a violência de gênero, principalmente as mulheres nessa situação. Nós temos as políticas públicas, né, já lá no início do século XX, que já fala muito da questão das mulheres, né, mas ainda assim, essas políticas, elas começaram a falar das mulheres, mas a mulher ela ainda tinha uma visão de doméstica, sendo que essas mulheres tinham que ficar em casa para servir os seus maridos, e uma visão de inferioridade, né? As mulheres, sabemos, né, que não tinham direito a voto, não tinham direito a ocupar cargos de chefia, de confiança, em qualquer ambiente que fosse, simplesmente pelo fato de serem mulheres. Então, as políticas públicas, na época, na década do século XX, traziam a mulher já bastante inferior ao homem. E justamente por conta dessa construção, né, da imagem social, tanto do homem quanto da mulher. Quando a gente fala da imagem do homem, a gente vê uma questão, né, bastante presente da masculinidade, da força. O homem é o provedor do ambiente doméstico e a mulher é aquela que vai passar, lavar, cozinhar e servir a esse homem e a seus filhos, né? Então, as mulheres se limitavam, à época, única e exclusivamente a cuidar do ambiente doméstico, né? As mulheres não estudavam, não tinham direito a voto, não conquistavam o seu espaço dentro da sociedade. E isso tudo, né, juntou a formação social do ser homem e do ser mulher dentro do contexto cultural que a gente vive hoje de uma forma diferente, mas ainda bastante enraizado nessa cultura antiga. E a partir, né, dos movimentos feministas, né, na década de 80, foi instaurado no Brasil o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, em 1984. O que é importante falar dessa questão do programa, ele visava, né, uma integralidade do cuidado às mulheres, né, entendendo a mulher como um ser holístico e não única e exclusivamente como um ser doméstico e uma parturiente, né, aquela que está biologicamente pronta para parir, mas sim na sua integralidade, né, nos seus aspectos psicossociais, enfim, toda a questão que englobava a mulher nessa época. No entanto, era um programa, ele funcionava como recomendações para que os municípios, as políticas, o governo como um todo, pudessem seguir, mas não tinha nenhuma cobrança, justamente pelo fato de programa. Só em 2004, 20 anos depois, que foi promulgada a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher. Aí sim, nós temos respaldos legais,
né, a partir dessa política que visam respaldar os direitos das mulheres de acordo com a sua integralidade de cuidado. E depois nós tivemos, em 2006, promulgado a Lei 11.340, que popularmente conhecida como a Lei Maria da Penha, que vem a coibir, né, qualquer forma de violência contra as mulheres no contexto da sociedade. E, por fim, nós temos em 2011 a promulgação da Política Nacional de Enfrentamento da Violência contra as Mulheres, justamente pelo fato da grandiosidade que tornou a questão da violência perpetrada às mulheres. Aqui eu trago para vocês alguns dos diferentes tipos da violência de gênero que a gente tem, né? A própria política nacional traz esses 5 tipos, que é a questão da violência física, a violência psicológica, sexual, patrimonial e simbólica, ou mais conhecida como violência moral, né? A física, obviamente, que é quando, né, o ato de violência física acontece, né? Quando ele bate, chuta, empurra, quando ele tem contato físico violento com essa mulher. A psicológica são as questões de humilhação, de insultar, de ameaça. Isso se configura como uma violência psicológica. Já a violência sexual vai muito além do que a gente pensa de um estupro, que é mais socialmente aceito como violência sexual. Dentro de um casamento, né, heteronormativo ou homoafetivo, o qual a mulher não quer ter uma relação sexual e ela é forçada a isso, já se configura a partir da política nacional como um ato de violência sexual. Ou até mesmo quando o agressor ele proíbe a mulher de usar métodos contraceptivos. Isso também se configura como uma violência sexual. A violência patrimonial é quando o agressor ele tira os direitos dos bens, né, que o casal construiu, ou até mesmo quando ele destrói algum bem que pertence a essa mulher. Como, por exemplo, muito recorrente quando o agressor quebra o telefone da mulher durante uma briga, né? Isso se configura também com uma violência patrimonial e que pode ser, dentro de um processo judicial, ela pode pedir a restituição do valor desses bens. Não faça isso, não faça movimentos. Oi? Foi só uma interferência, Hugo, já fechei. Ótimo. Pode continuar. Tá bom. E a violência moral é aquela questão que inferioriza a mulher dentro do contexto social. Quando o agressor ele diz que a mulher ela é incapaz, que ela nunca vai galgar espaços maiores, né? Isso tudo se configura na violência moral, né? Que tem o perfil de desvalorizar as competências e as capacidades dessa mulher. Aí aqui eu trago para vocês um fluxograma de Krug, que é um autor bem famoso, né, que se debruça na temática da violência, que tem os diferentes tipos de violência, onde a gente tem a violência autodirigida, que é quando a mulher faz a automutilação, a violência interpessoal, né, que é quando uma outra pessoa agride essa mulher, ou a violência coletiva. Sendo que os principais agressores são o parceiro íntimo, né? E a violência, então, ela se configura como interpessoal porque é uma violência entre duas pessoas. Aqui eu trago para vocês essa imagem que é do mapa de violência do Ministério da Saúde de 2015, que eu acho bastante interessante, que ele retrata exatamente como nós vemos ou como nós negligenciamos a questão da violência. Então, para mim, né, eu gosto bastante dessa imagem porque ela retrata a violência como um iceberg, né, em que a gente só vê a ponta do iceberg para fora da superfície do oceano, em que é quando já tem os casos mais graves, né, que é quando essa mulher já é agredida, quando já acontece um feminicídio, quando ela é espancada, enfim, quando as marcas físicas já aparecem. Sendo que, para baixo do iceberg, para baixo da superfície do oceano,
existe a grandiosidade do iceberg, né? A ponta é o estopim. Para baixo, que tem toda a complexidade que desqualifica a qualidade de vida dessas mulheres, onde elas são humilhadas, elas são chantageadas, são ameaçadas, enfim, e isso tudo vem acontecendo durante longos anos. Muitas vezes a violência física, quando chega a violência física, ela é um tempo menor de ocorrência, e é quando a mulher ela não consegue mais suportar aquilo e busca por ajuda. Mas antes disso, ela já vem sofrendo uma violência moral, psicológica, durante longos anos, e ela não consegue se reconhecer dentro de um cenário violento por conta dessas minúcias e dessas formas mais sutis de ocorrência da violência. Aqui eu trago para vocês, né, dentro do mapa da violência do Ministério da Saúde, os principais agressores das mulheres, em que para crianças de 1 a 11 anos, o principal agressor acabam sendo os próprios pais, né, principalmente as mães, justamente por conta desse caráter, né, social e estabelecido, né, de que é a mulher que cuida dos filhos e está lá, né, ajudando não, né? A mulher tem a responsabilidade de criar e educar os filhos. O homem, socialmente, tem a questão de ajudar, né? Quando um homem troca a fralda do filho, a gente sempre fala, que lindo, como ele te ajuda. Não, ele está cumprindo a obrigação dele de pai, né? A mulher não fez o filho sozinho. Então, a gente precisa desmistificar essas questões que diariamente a gente acaba reproduzindo. Para os adolescentes, né, de 12 a 17 anos, ainda prevalece majoritariamente os pais como os principais agressores, mas já começam a aparecer os parceiros íntimos, atuais ou os ex-parceiros, justamente por conta da faixa etária de já começar os relacionamentos afetivos. Para jovens e adultas, o principal agressor é o ex-parceiro ou o atual parceiro íntimo, e para as idosas a gente tem uma inversão, né? Enquanto para as crianças o principal agressor são os pais, para os idosos o principal agressor acaba sendo o filho. Aí aqui eu trago para vocês também do mapa da violência do Ministério da Saúde um panorama mundial de acordo com a ocorrência da violência. Dentro dessa imagem a gente consegue perceber de que a violência, por mais que tenhamos algumas regiões, né, lá no Sudeste Asiático, na região africana, com maiores índices de ocorrência, e a gente pode entender por uma questão, né, de serem regiões menos favorecidas em questões socioeconômicas, mas que a violência ela é disseminada ao longo do mundo de uma forma bem coerente, né? Por mais que tenhamos essa divergência de regiões, mas ela é bastante presente em vários países do mundo todo. Aí aqui eu trago para vocês, né, a prevalência dos principais tipos de violência, né, em que a principal, de acordo com o Ministério da Saúde, é a física, é a que acaba acontecendo, né, em maior proporção, em torno de 60%, a psicológica em torno de 23% e a sexual em torno de 12%. Eu trago esse dado, mas eu também acho bastante interessante a gente refletir na questão de que por que a violência física ela é a maior prevalente, né? Tem a maior prevalência em torno de 60%, porque é uma violência que a mulher consegue identificar, né? É uma violência que a mulher consegue perceber que ela levou um soco e que ela sofreu uma violência física. E, no entanto, né, a violência psicológica e principalmente a sexual, elas acabam sendo negligenciadas pela própria mulher, porque elas acabam não se entendendo dentro daquele cenário violento. Então, esses dados eles podem estar sendo subnotificados justamente pela falta da percepção da mulher da violência que ela está sofrendo. E aí onde entra, né, o papel dos profissionais de saúde como um todo, para que a gente oriente, né, e traga informação para essas mulheres de como essa violência pode acontecer.
E do outro lado, eu trago para vocês o local de principal ocorrência da violência, como eu falei para vocês, a residência, né, o ambiente doméstico, que deveria ser acolhedor e seguro para essa mulher, é onde ela acaba mais sofrendo a violência, em torno de 72%, e na rua, né, apenas 16%, onde as mulheres principalmente acabam sofrendo agressões físicas e uma agressão sexual, né, por conta dos estupros que acabam acontecendo nos ambientes públicos. Aí aqui eu trago para vocês alguns dados alarmantes para a gente entender de como a violência é uma situação que preocupa e como a gente precisa discutir sobre esse assunto para a gente ressignificar algumas coisas na nossa vida e para a gente também ajudar essas mulheres que sofrem a violência. De acordo com um dado do IBGE de 2010, é o último censo que a gente tem no Brasil, cerca de 34 milhões de mulheres brasileiras se encontravam em situação de violência. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, em um estudo realizado, em torno de 30% das mulheres com parceiro íntimo já tinham sofrido algum tipo de violência. De acordo com o Ministério da Saúde, no mapa da violência, a cidade do Rio de Janeiro tem uma prevalência de 119 casos a cada 100 mil habitantes de mulheres violentadas pelos seus parceiros íntimos. E de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2017, foi realizada uma pesquisa com 83 países, dos quais o Brasil ocupou a 5ª posição do país que mais mata mulheres ao longo dentre esses países estudados, com uma prevalência de quase 5 feminicídios a cada 100 mil habitantes. Então, assim, o nosso país é muito grande, nós temos belezas naturais incríveis aqui, mas a gente também tem situações que não são tão boas de serem representadas, né, mundo afora. E essa questão da violência é uma delas que a gente acaba tendo esse dado aqui bastante contundente. E aí a gente fala de violência e aí a gente sempre pensa, fala assim, poxa, mas por que essa mulher ela continua com esse cara? Por que ela está ali sendo agredida? A gente de fora, né, acaba julgando sem entender a realidade dessa mulher, né? E aí por quê? Quais são as dificuldades que essas mulheres enfrentam para romperem com esse ciclo, para se distanciarem do seu agressor, enfim. Nós temos algumas questões, né, bastante pertinentes no fato das mulheres não romperem com a violência. E a principal delas, que os estudos mais mostram, é a questão da esperança que elas têm de que o agressor vai mudar. Né? As mulheres, elas são agredidas e depois vem as falsas promessas, o que a gente chama de ciclo da violência, né? Essa mulher é agredida, depois ele pede perdão, ele coloca esperança dentro dessa mulher de que ele vai mudar, e aí depois o ambiente fica conturbado novamente, aumenta a tensão e novamente acontece a violência. A esperança do agressor mudar geralmente acontece na fase que a gente chama de lua de mel, né? Existe agressão, depois existe a lua de mel, depois aumenta o momento da tensão. Esse é o ciclo da violência. Essa lua de mel é justamente a lua de mel que a gente conhece, dos casais felizes que vão curtir, vão viajar, vão, né, aproveitar um ao outro. Isso acontece muito dentro da violência quando essa mulher é agredida. Né? Ela foi agredida, no dia seguinte o agressor ele manda flores para o trabalho dela, ele compra chocolates para ela, ele a leva para jantar no seu melhor, no restaurante que ela mais gosta, enfim, ele cativa essa mulher novamente e ela acaba se iludindo na questão de que ele vai mudar, mas ele não muda, né? O agressor, quando ele agride, ele vai agredir sempre. A questão do medo de represálias e de novas agressões. A represálias é por conta do julgamento, né, social. As mulheres vítimas de violência, elas têm muita preocupação do que as pessoas vão pensar dela separar, dela viver a violência e ter que externalizar isso para alguém. Então, isso faz com que elas se perpetuem dentro do ciclo de violência. E a questão de novas agressões, né, porque
ela tem medo de sofrer novamente, então ela acaba ficando calada, e que aquilo se mantenha daquela forma, onde ela não vá sofrer novamente, né, na cabeça dela, mas infelizmente as agressões são recorrentes. A ruptura dos laços familiares e sociais, né, a questão, né, das mulheres romperem, né, a presença dos filhos é muito significativa na questão da mulher romper com o ciclo da violência, justamente pelo fato delas visualizarem, projetarem a desestruturação familiar como sendo sua responsabilidade, e não como sendo responsabilidade do agressor que a vem agredindo há muitos anos, né? Então, ela acaba se mantendo no cenário violento justamente para evitar que a sua família se desfaça. Medo de perder a guarda e a responsabilidade dos filhos, isso também é bastante presente, né, no discurso das mulheres, justamente por conta das ameaças que o agressor faz, né? E ele sempre diz que caso ela largue dele ou venha abandonar o lar, ele vai pegar a guarda dos filhos e tudo mais. E também tem a questão de quando essa mulher foge do ambiente violento, ele coloca na cabeça dela de que isso se configura como abandono de lar. E aí ela acaba tendo medo de perder a guarda dos filhos por ter abandonado o lar. Juridicamente, isso não acontece. Isso é uma informação também bastante pertinente para a gente ter em mente e repassar de que essa questão de abandono de lar não existe. Perante a questão da violência, as mulheres que abandonam um lar violento não configura-se como abandono de lar e elas não correm o risco de perder a guarda dos filhos por conta disso. A naturalização, né, que a sociedade tem da violência, toda a questão da estigmatização de inferioridade dessa mulher dentro do contexto social. Então, isso faz com que a mulher se perpetue dentro da violência, que quando ela tenta procurar ajuda, dependendo para quem, onde ela vai, a pessoa que ela procura ajuda ou é uma outra vítima e acaba naturalizando aquela violência que ela vive, ou então é um possível agressor e ele acaba desmoralizando a vivência dessa mulher, né? Então, assim, está muito enraizado na sociedade e isso faz com que as mulheres também se perpetuem dentro do cenário violento. A censura da família e da comunidade, isso é bastante presente, as mulheres têm muito medo do que a família vai pensar, o vizinho, enfim. Então, elas preferem manter um relacionamento falido do que enfrentar os comentários das pessoas ao seu redor. O risco de vida, porque a questão da ameaça é bastante presente na vida dessas mulheres, não só para elas próprias, como para os seus entes queridos, né? Os agressores, eles ameaçam muito essas mulheres de tirar as suas vidas caso eles venham a ser abandonados. E uma questão de dependência afetiva e econômica, né? Onde essas mulheres elas não conseguem se desvencilhar desse agressor por entender ou por achar que ama esse cara e acaba não conseguindo se afastar dele. E uma questão bastante pertinente também é a questão da dependência econômica, né? Às vezes essa mulher ela fica dentro de casa, ela não trabalha e ela depende financeiramente do agressor, então ela acaba pensando 2, 3 vezes antes de sair de casa e ter que recomeçar a sua vida sem ter uma base financeira estabilizada. E aí, obviamente, né, ela se mantém dentro do ciclo da violência que eu já falei para vocês. E aí a gente tem algumas ações, né, de combate da violência. O que é bastante interessante falar a respeito disso, a respeito da Lei Maria da Penha, né, em específico, é que ela não foi uma iniciativa própria do Brasil, infelizmente, né? A partir do Comitê para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, da ONU, e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, foi feita uma pressão mundial para o Brasil promulgar a lei, tendo em vista o caso drástico que aconteceu com a Maria da Penha e fez com que teve essa pressão internacional para que a gente tivesse uma política que respaldasse os direitos das mulheres em situação de violência. Então, foi promulgado no Brasil, em 7 de agosto de 2006, a Lei 11.340, que é popularmente conhecida como Maria da Penha.
que por sinal é essa senhora aqui da foto que eu trago para vocês. Maria da Penha, então, o nome dela é Maria da Penha Fernandes, Maria da Penha Maia Fernandes, desculpa. Ela é uma farmacêutica cearense, ela ainda é viva, ela mora em Fortaleza. Ela era casada, o seu marido, seu ex-marido, né? Ele é colombiano, desculpa, ele ainda não é falecido. Ele é colombiano e ela sofreu 2 tentativas de homicídio muito sérias em 1983. A primeira delas, ele tentou matá-la eletrocutada enquanto ela tomava banho utilizando um secador de cabelo. Né? Ele ligou o secador de cabelo e jogou no banheiro para tentar matá-la eletrocutada. Sem sucesso. E a segunda tentativa drástica foi quando ele forjou um assalto onde ela levou um tiro. Esse tiro fez com que ela ficasse paraplégica. E a partir disso, ela começou a procurar pelos seus direitos, né, para que acontecesse a punição desse agressor. 19 anos e 6 meses depois, sendo que no Brasil um crime se prescreve com 20 anos, então faltam apenas 6 meses para o crime que ela, né, sofreu fosse prescrito, de acordo com a lei do Brasil. O ex-marido dela foi condenado em 2002 a cumprir 20 anos de prisão. Desses 20 anos, ele cumpriu 1/3 da pena e foi solto, e respondeu em liberdade. Então, esse foi considerado, no Brasil, o primeiro crime de violência doméstica hediondo, e, a partir disso, teve essa pressão internacional para que fosse promulgado no Brasil essa lei que respaldasse os direitos das mulheres em situação de violência. E aí a questão, né, a gente está falando, né, das redes de apoio, né? A gente tem a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, né, que ela se baseia totalmente na questão do gênero, né, nas conquistas sociais de gênero dessas mulheres, tendo em vista, né, a formação sociocultural de que a nossa sociedade é pautada e enraizada, onde as mulheres são desvalorizadas, né, em todas as questões. Né? A gente está lá no trânsito, a gente vê uma pessoa dirigindo mal, antes mesmo de saber quem é, a gente já julga de que é uma mulher. Enfim, todas essas questões, essas minúcias do nosso cotidiano, que a gente às vezes acaba reproduzindo sem pensar, mas que isso tem um peso substancial muito grande na vida das mulheres desde muito a longa data, né? Onde elas vêm sofrendo com as questões dos gêneros há anos. Né? E a política, ela tem essa ideia da visão holística, do olhar integralizado dessas mulheres, e que elas não fossem mais vistas única e exclusivamente como parturientes e domésticas. Não que elas não pudessem ser vistas dessa forma, mas não somente dessa forma. Muito pelo contrário, né? As mulheres, por conta da formação social, elas acabam tendo mais demandas do que nós homens dentro da sociedade. Elas são mães, elas são mulheres, elas são donas de casa, muitas vezes, elas são funcionárias de alguma empresa, enfim, elas têm várias demandas que exigem respeito e a igualdade de gênero. Portanto, a política ela visa um cuidado humanizado, né, em que não cabe a gente, né, nem a ninguém julgar a conduta de qualquer mulher, independente da situação que ela esteja inserida. A gente tem que orientar e informar os dispositivos legais para que essa mulher se sinta respaldada. A decisão cabe única e exclusivamente para a própria mulher. E, a partir disso, a gente consegue estabelecer um vínculo de confiança, e esse vínculo respalda a nossa atuação nos ensinamentos para que essa mulher consiga promover o seu autocuidado, né? E isso é o primordial da política para que a gente venha a colaborar mesmo com a qualidade de vida e o sucesso dos anseios sociais dessa mulher. A gente tem a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, que ela se baseia em 4 pilares principais. A questão da prevenção, através das ações educativas,
né, que visam a promover a qualidade de vida dessas mulheres e prevenir que elas venham a sofrer algum tipo de violência. A questão assistencial, fortalecendo as redes de atendimento dos serviços especializados de atendimento, enfrentamento e combate a partir da promulgação da Lei Maria da Penha, onde esse agressor vai ser punido, e o acesso e garantia dos direitos, né? Entendendo que a violência contra a mulher é um dos principais fatores de não acesso aos direitos humanos das mulheres. E aí, quando essa mulher é agredida, né? O que ela faz? Para onde ela vai? Né? Aqui que a gente começa a pensar na questão do acolhimento, né? Em que momento que nós vamos acolher essa mulher? Para onde que ela vai ser referenciada? O que nós devemos fazer para acolher e acompanhar essa mulher? A gente tem a questão da atenção básica, né? Que nós, da área da saúde, já batemos nessa tecla há anos e anos, de que é a porta de entrada do Sistema Único de Saúde, e que a comunidade tem que estar próxima, né, das estratégias, em que elas têm um vínculo de confiança, de atendimento, tem uma continuidade de acolhimento. Então, a gente consegue perceber diversas situações a partir dos sinais não falados, né? Isso também é muito importante para a gente, enquanto profissional de saúde, ter essa percepção dos sinais não verbais. Muitas vezes as mulheres, por exemplo, chegam numa consulta de enfermagem para fazer um pré-natal ou para fazer uma consulta ginecológica com a realização de um preventivo, e aquilo é o de menos. Às vezes ela não está ali para aquilo, né? Ela está simplesmente cumprindo uma agenda que a foi imposta pelos profissionais da estratégia. Mas ela acaba indo. Só que muitas vezes a intenção dela é procurar por socorro nas entrelinhas. E aí que a gente precisa ter empatia, né? Um olhar atento, uma escuta ativa para que a gente consiga perceber, né, como essas mulheres vêm sofrendo e as formas que elas vêm sofrendo a violência. Então, isso tudo a gente consegue observar a partir da atenção básica. Em seguida, a gente tem os serviços de média e alta complexidade, que são serviços ambulatoriais, os serviços hospitalares e de reabilitação, onde essas mulheres elas dão seguimento de acordo com as suas necessidades. A gente sabe, né, uma mulher agredida, ela precisa fazer um BAN, que é um boletim de atendimento médico, então ela vai ser encaminhada para o IML. Então, muitas vezes ela passa pelos diferentes níveis de complexidade de atenção e cuidado, justamente por conta da gravidade dos atos de agressão que ela acabou sofrendo. E isso tudo, né, a gente deveria, pelo menos, ter a questão da referência e contra-referência da atenção básica com os serviços hospitalares e ambulatoriais, para que a gente consiga dar seguimento ao cuidado dessas mulheres, e não simplesmente acolhê-las de imediato nas suas demandas de violência e simplesmente depois abrir mão, né, e deixar que o outro setor resolva essa situação. Até mesmo porque essa mulher, em um momento, vai voltar para o território e para a sua residência. Então, a gente precisa desse acompanhamento dentro da atenção básica. Ou ela vai ser referenciada para um centro de reabilitação devido a alguma incapacidade físico-motora por conta de alguma agressão sofrida, enfim. E nisso tudo, né, os serviços de saúde eles precisam se comunicar também, né? Aí entra uma questão já de governo municipal, estadual, para que essas redes elas se conversem com as redes intersetoriais. E o que são essas redes intersetoriais? A gente tem a questão de segurança pública, que é onde essas mulheres, né, procurarão por ajuda, por segurança. A questão dos centros especializados, né, que são os famosos CEANs, Centros Especializados de Atendimento às Mulheres, onde elas contam com um apoio jurídico, psicológico e de assistência social.
né? Então, dentro dos centros, elas conseguem ter apoio e acompanhamento desses 3 profissionais diferentes e que vão ajudar essas mulheres no combate ao ciclo da violência. A rede intersetorial, né, como eu falei para vocês, acaba sendo, né, o IML, o Instituto Médico Legal, a Polícia Militar, a Defensoria Pública, as Secretarias Municipais de Saúde, o Departamento de Polícia Civil, né, em que essa questão do Departamento de Polícia Civil é de grande importância para a gente brigar, né, e estar sempre buscando a questão da implementação de uma DEAN, que é uma Delegacia Especializada de Atendimento às Mulheres. Porque dentro de um CIAM, por exemplo, a ideia do centro é que ele seja composto única e exclusivamente por profissionais do sexo feminino, justamente para ter uma questão de empatia, né, de você visualizar na figura de quem está te atendendo a presença de uma mulher que, na cabeça dessa mulher agredida, também tem condições de fragilidade para que venha a vivenciar uma situação de violência. Não que a presença de um homem dificulte o estabelecimento do vínculo de confiança, não é isso, mas que a gente consegue perceber, né, uma maior dificuldade dessa mulher se abrir, né, e contar a sua história para que ela seja acolhida da melhor forma. Isso é fato, né, porque ela vai visualizar naquele profissional, seja um advogado, um assistente social, ou um psicólogo, ou até mesmo nas questões de saúde, na atenção básica, com um médico, um enfermeiro, ela vai visualizar a figura do agressor, né? E esse é um grande problema que nós temos dentro dos municípios que não tem uma DEAN, né? Que são as delegacias da mulher, que as mulheres vão para o CIAM, elas são encaminhadas, o CIAM ele não faz denúncia, obviamente, né? Não é uma delegacia, então elas são encaminhadas às delegacias das mulheres. Lá dentro, aqui em Macaé, por exemplo, nós temos o CIAM, mas nós não temos uma delegacia especializada. Então, essa mulher ela é encaminhada para a Polícia Civil. E lá dentro do departamento, ela acaba dando de cara com um homem acolhendo ela, né? Um promotor ou então um delegado. E muitas vezes, esses policiais, eles são potenciais agressores, né? Então, essas mulheres acabam sendo, além de ficar na questão de revisitar as memórias da violência, o que isso traz danos psicológicos para as mulheres, elas acabam sendo desmotivadas a dar sequência no processo de buscar pelos direitos, né, no processo de denúncia. Porque os próprios policiais acabam desmotivando essas mulheres, dizendo que é uma briga de casal, que isso vai passar, que não tem necessidade, e isso acontece principalmente quando essa mulher ela retrata uma violência não física, uma violência psicológica, uma violência moral, uma violência patrimonial. Essas mulheres tendem a serem desencorajadas de continuar com a denúncia, tendo em vista a conduta desses profissionais, né, de segurança, e também, obviamente, pode acontecer dentro dos ambientes de saúde, né, todos com uma conduta não ética acabam, né, desmotivando essas mulheres. Então, dentro de um acolhimento, né, multiprofissional de mulheres em situações de violência, a gente precisa, como eu falei, perceber através da escuta ativa, né, dar importância àquilo que aquela mulher está trazendo para a gente, principalmente os sinais não verbais, né? As mulheres que vivenciam a violência, elas falam muito com o corpo, elas falam muito com o olhar, e às vezes a gente fica naquele método de acolhimento e atendimento hospitalocêntrico, em que a gente quer, né, dar uma medicação para passar a dor, fazer um curativo para estancar um sangue, acabar com um problema, né, colocá-la em uma cadeira de rodas para reabilitá-la, e a gente desmerece as minúcias, né, as entrelinhas que essa mulher vem vivenciando.
né, todo aquele sofrimento que ela tem, que perpassa aos danos físicos, né? E os danos psicológicos, eles se mantêm, porque uma ferida a gente cura, né? A dor a gente consegue reverter, um processo de reabilitação nem sempre a gente reverte, mas a gente consegue ressignificar coisas na vida dessas mulheres, mas os danos físicos, os danos psicológicos e as memórias que essas mulheres vão carregar para o resto da vida, isso a gente dificilmente consegue retirar da cabeça delas. E é aí, nesse momento que a gente peca. É nesse momento que a gente acaba desmerecendo e não dando a devida importância a como as minúcias psicológicas acarretam problemas piores na qualidade de vida dessas mulheres do que a própria violência física, né? E a partir disso a gente consegue, obviamente, estabelecer um diálogo, né? Estabelecer aquele vínculo de confiança, que isso sabemos, né? Na área da saúde, que é primordial para que a gente dê seguimento ao acolhimento e atendimento. De nada adianta nós não estabelecemos confiança. Podemos ser os melhores profissionais da vida. Se não houver empatia, né, e confiança entre profissional e cliente, acabou ali, a gente não consegue dar seguimento no cuidado. Né? Respeitar, obviamente, os aspectos éticos legais. Isso é muito importante para nós, profissionais de saúde, principalmente pelo fato de que não cabe a nós denunciar ninguém. Tá? Isso a gente tem que ter muito presente na nossa cabeça também. Nós temos que orientar essa mulher com todos os dispositivos, todas as formas que ela tem de combate à violência. Nós devemos fazer, sim, a notificação compulsória. A violência é uma questão de notificação compulsória. No entanto, não cabe a nós ligar para a delegacia para denunciar essa violência. Enfim, isso é uma decisão única e exclusivamente da mulher agredida, justamente pelo fato da gente relembrar todas aquelas questões que eu falei no início do porquê a mulher se mantém dentro do domicílio violento, né? A gente vai lá tentando ajudar e liga, né, para denunciar o agressor, e aí ele vai preso, e aí ele que é o provedor, né, de dentro do domicílio, e essa mulher fica totalmente desassistida. Então, ela precisa se entender dentro do cenário violento e a denúncia cabe exclusivamente a ela. Né? E a partir disso, né, com essas questões que deveriam fazer parte, né, do nosso cotidiano profissional, a gente estabelece um cuidado humanizado, né, entendendo a mulher como um ser humano integral, né, e respeitando toda a complexidade que é ser mulher dentro de uma sociedade extremamente enraizada no machismo, que é a qual nós vivemos aqui no Brasil e em outros países no mundo. Né? E a partir disso a gente consegue, obviamente, prevenir, né, novos episódios de agressão, tratar essa mulher, né, em situação de violência e reabilitá-las. Reabilitá-las não só numa questão físico-motora, mas uma reabilitação de que essas mulheres consigam restabelecer o autocuidado e que elas consigam ser reinseridas no contexto social com confiança e não com medo de represálias ou de novos episódios de violência. Aí aqui, então, eu trago para vocês, né, o fluxograma de atendimento dentro da atenção primária, dos ambientes hospitalares, em que, né, a gente precisa entender o que aconteceu com aquela mulher para que a gente tome os devidos cuidados. Né? Se essa mulher foi estuprada, a gente tem que fazer, além da notificação compulsória, a gente precisa, né, fazer a profilaxia pelas ISTs, né? Ela tem que ser referenciada, caso ela tenha dado entrada, primeiramente, dentro de uma unidade hospitalar de urgência e emergência, então ela precisa ser referenciada para atenção primária, onde a equipe do NASP, né, que é o núcleo de apoio, vai ser acionado para que essa mulher tenha um acompanhamento psicológico, e isso faz parte da nossa atuação enquanto profissionais de saúde. Né? Todos nós podemos, dentro das nossas alçadas profissionais, atender e acolher, né, e dar seguimento ao atendimento das mulheres
em situação de violência. E a gente fala muito o que a gente tem que fazer, né? E o que nós não podemos fazer de forma alguma, além de romper totalmente com o vínculo, né, estabelecido, ou numa tentativa de estabelecer o vínculo de confiança, o que nós, profissionais, não devemos fazer nunca em uma situação de mulheres vivenciando violência. Nós nunca devemos, né, usar estilo interrogativo, confrontador ou acusador, né? Isso reprime a mulher de falar aquilo que ela de fato está sentindo, né? Quando a gente está lá acusando ou confrontando algum fato que ela nos trouxe, a gente acaba deixando ela amedrontada e ela acaba se sentindo não segura em relatar o que ocorreu de fato. Fazer perguntas indutivas, do tipo que nós sempre vemos, né? Você estava usando saia quando você saiu à noite do shopping? Né? Como se isso fosse um convite ou uma carta de autorização para ela ser estuprada. Né? Então, assim, as perguntas indutivas, a gente mostra para o cliente que está em atendimento aquilo que nós queremos ouvir. Né? Então, quando a gente faz uma pergunta indutiva, ela já se sente na obrigação de responder aquilo que nós estamos querendo ouvir. Né? E, na verdade, a gente precisa saber de toda a complexidade daquilo que essa mulher vem vivenciando. Perguntas desnecessárias que venham causar sofrimento. Né? A gente precisa entender o fato, mas dentro do limite da mulher. Né? Aquilo que ela quer compartilhar conosco. Não cabe a gente ficar desmiuçando um assunto que ela não se sente à vontade para falar, pelo menos não naquele primeiro momento. Né? Isso tudo faz parte do vínculo de confiança. Hoje ela pode não ter trazido algum fato, no entanto, numa próxima consulta, em um outro momento, ela acaba se sentindo à vontade e acolhida para poder contar todas as questões que ela acabou vivenciando. Fala muito e não deixar a família falar, né? Isso também é inadmissível, né? Dentro de uma questão de violência, a mulher só entra com um acompanhante na consulta caso ela queira, tá? Do contrário, não é permitido, a menos que a mulher que vivenciou a violência permita a entrada de uma outra pessoa, né? E é muito importante ouvirmos, né? Estamos num momento, frente a uma mulher que vivenciou a violência, de ouvi-la e não de perguntar e ficar questionando sobre o episódio da violência. Geralmente, a gente, dentro de uma consulta, nessa situação, a gente acaba fazendo perguntas a respeito do que ela nos trouxe e não aquilo que nós queremos saber. Fazer comentários sobre as suas vivências e valores pessoais, isso a gente fala sempre dentro da área da saúde, que é extremamente errado, antiético, inadmissível, né? Eu deixo, quando eu entro no meu ambiente de trabalho, eu deixo quem eu sou para fora do meu ambiente de trabalho. As minhas questões sociais, religiosas, enfim, todos os meus pensamentos que me constroem, eu deixo para fora, né? Nós estamos ali para acolher e atender da melhor forma possível, sem julgar as escolhas e as atitudes da pessoa que está frente ao nosso cuidado. E, obviamente, responsabilizar a vítima, né? A mulher que sofreu violência pela violência sofrida, né? Falar da roupa que ela estava usando, dizer que ela foi agredida pelo marido porque ela não é uma boa esposa, porque ela não cozinhou direito, enfim. As mulheres que sofrem violência, elas tendem a trazer consigo mesmas a questão da culpabilização da violência. Né? O casamento dela foi para o brejo, não deu certo, porque ela não foi uma boa esposa, né? Porque ela não foi uma boa mãe, porque ela que deveria ter feito diferente, ela deveria ter limpado a casa. Ela não consegue projetar a responsabilidade da violência sofrida no agressor, né? Ela tenta encontrar nela mesma todas as justificativas possíveis que pudessem ser prováveis da violência que ela vem sofrendo. Mas ela dificilmente coloca
em primeira mão a culpa única e exclusivamente do agressor. Porque ele é um cara violento, ele é um agressor, ele fez e faz isso. E as pesquisas mostram para a gente de que o agressor ele tem esse perfil agressivo já em outros relacionamentos, seja outros relacionamentos afetivos ou qualquer outro tipo de relacionamento, dentro de um laço familiar, em que esse cara que agride a esposa ou a companheira provavelmente foi um cara que agrediu a sua mãe, que agrediu alguma irmã, enfim. Esse perfil do agressor, ele acaba se perpetuando no próprio agressor. Aí aqui eu trago para vocês, né, só esse lembrete, né, que nunca é demais para a gente ter ciência, que não existe mulher que gosta de apanhar. A gente ouve muito isso, né? Nós que estudamos violência, enfim, qualquer pessoa que tem conhecimento, ela fala, ela tá com fulano porque ela gosta de apanhar. Isso não existe, né? Ela tem seus medos, ela tem as suas questões que, infelizmente, as mantém dentro do ciclo da violência. O que existe é uma mulher humilhada demais para denunciar, machucada demais para reagir, com medo demais para acusar, pobre demais para ir embora. Aí aqui são as referências que eu utilizei para a construção dessa aula. Eu trouxe para vocês, vamos ver se eu vou conseguir passar, eu trago nessa aula 2 vídeos que são bem interessantes, né? Então, pedi só para vocês, eles são rapidinhos. O primeiro vídeo, eles são vídeos bastante emocionantes. Eu confesso que toda vez que eu dou essa aula eu me emociono e acabo chorando, né? Eu sou homem dentro de um contexto social que nunca vou sofrer o tipo de violência que as mulheres sofrem, mas a sensibilidade e empatia enquanto ser humano, de me colocar no lugar da outra, me faz sofrer, né, de uma questão imaginária, tudo que as mulheres sofrem, né? Então, esse vídeo, ele é um vídeo da Polícia Militar de Santa Catarina, que são áudios reais do momento que as mulheres ligaram para realizar a denúncia ou pedir por ajuda. Então, são áudios reais bem impactantes. Oi, da polícia. Sim, polícia militar. Oi? Alô, pode falar. O meu marido tava me espancando. Quem? O meu marido. Seu marido? Eu consegui com ele receber 2 filhos, velho. Eu tô toda machucada. Polícia militar? Eu tô aqui em casa, meu pai, ele quer bater na minha mãe. Ele tá tentando colocar fogo na casa. Eu fiz errado, pelo amor de Deus. Ele tá ameaçando minha mãe. Por favor, eu preciso de ajuda. Meu namorado tá agredindo. Agora, eu preciso de ajuda. Você encontrar no meu celular, vai ser pior. Tô te avisando. Certo? Ele olha para o mundo. Boa noite. Eu preciso de uma viatura com urgência. Por favor, meu marido então dia até agora quase me matou na minha casa. Ele tentou agredir? Me agrediu, ele quase me matou. Eu tava dormindo, eu não tinha isso. Moço, pelo amor de Deus, eu preciso de uma ajuda na rua. Moço, eu me acordei, eu acho que o ex-marido da moça matou a minha sobrinha. Pelo amor de Deus, me ajuda. Aí, só para finalizar, eu trago essa imagem, que ela é uma pintura aqui do muro do CEAM, aqui de Macaé,
que foi feito pelas estagiárias de psicologia, que diz o seguinte: me levanto sobre o sacrifício de 1 milhão de mulheres que vieram antes de mim e penso, o que é que eu faço para tornar essa montanha mais alta para que as mulheres que vierem depois de mim possam ver além? Aqui a gente consegue perceber como todos estamos envolvidos. E é isso, gente. Obrigado mesmo pela atenção de todos. Espero que vocês tenham gostado da gente ter discutido, ou vamos discutir agora, né, um pouco do assunto. E é isso. Obrigado mesmo. Nossa, Hugo, como sempre arrasando, né? Tivemos muitos elogios ali, principalmente com os vídeos, os do áudios reais são muito impactantes. É uma dúvida que fica, né? Eu acho que é o que mais a gente percebe aí, quem está na prática e quem está indo para a prática, que são os nossos alunos, né? Um dia. Eu queria saber de você, que já trabalhou com isso, que estudou isso, né? Quais são os maiores desafios? Porque a gente tem toda uma rede de organização em cima disso, mas a gente sabe que o fluxo de comunicação é complexo, né? E aí, quais são os maiores desafios de acompanhamento e de tratamento dessa mulher, né, que é vítima de violência? Como é que isso se comporta mesmo na prática? Então, o que acontece? A gente tem alguns dispositivos, né, que, graças a Deus, funcionam muito bem, e isso, né, é reconfortante para a gente de ver que essas mulheres têm um alicerce, né, na questão da violência. A gente tem esses dispositivos legais, né, o CEAM, né, as DEANs, enfim, que acolhem essas mulheres, além dos próprios dispositivos de saúde, né, a atenção básica, a equipe do NASF, os ambientes hospitalares, ambientes ambulatoriais, enfim. E isso são dispositivos que nos ajudam, né, nessa questão. Mas quais são os nossos enfrentamentos, né? Quais são as nossas grandes dificuldades? Primeiro, desmistificar da cabeça dessa mulher de que a culpa não é dela, né? Tirar a imagem dessa mulher enquanto culpada da agressão que ela sofreu, né? Segundo, a questão do preparo dos profissionais, né? Penso que isso é uma situação de extrema importância, né? Tanto numa questão de acolhimento de segurança pública nas delegacias ou nos ambientes de saúde. Nós, profissionais da saúde, nós não temos esse aprendizado, esse ensinamento em graduação de como trabalhar com mulheres nessa situação. E eu penso que esse é um problema que traz transtornos gravíssimos para nós, enquanto profissionais, e da nossa atuação prática. Porque a gente acaba não tratando a mulher com o devido respeito e com a devida importância que ela merece, né? Ou que ela precisa ser tratada para que ela consiga se desvincular do agressor, né? Então, para mim, né, o preparo dos profissionais em qualquer âmbito, segurança pública, saúde, jurídico, assistência social, ainda assim se configura como fator assim decisivo para a manutenção das mulheres nas situações de violência. Elas se sentem desencorajadas, se sentem desassistidas e acabam não dando seguimento no processo de denúncia e de rompimento do ciclo. A gente tem uma outra pergunta. Você acabou respondendo a pergunta da Adriana, né? Que acho que de maior desafio para a enfermagem e aí para todos os profissionais. E aí também a gente tem uma pergunta de uma aluna que, diante de uma situação de violência contra a mulher em uma emergência hospitalar, como é que a enfermagem ela passa a lidar com isso dentro da emergência? Sim, dentro dos serviços de urgência e emergência, né, a gente precisa, né, obviamente, acolher as questões físicas dessa mulher, né, não é para a gente, né, deixar isso de lado. Muitas vezes elas chegam extremamente machucadas, agredidas, né, fisicamente, e a gente precisa resolver essas questões de prontidão.
No entanto, a gente não pode, além de que, obviamente, como eu disse anteriormente, a violência é uma questão de notificação compulsória, né? Então, a gente precisa notificar alguma situação de violência, né? Quando houve essa questão, né, de uma mulher vivenciando a violência, a gente precisa notificar. Notifica o hospital e aí tem as instâncias maiores, né, de secretarias municipais, enfim. No entanto, a gente não pode se ater única e exclusivamente no cuidado hospitalocêntrico. Por mais que estejamos dentro de um ambiente hospitalar, principalmente de emergência, em que um fluxo é muito grande, pacientes graves, enfim, a gente precisa, pelo menos, claro que a gente não vai resolver todas as demandas dessa mulher ali prontamente, numa situação de emergência. Mas, assim, a gente precisa acolhê-la. Ela precisa se sentir acolhida e ela precisa entender de que aquele profissional, aquele enfermeiro que está ali cuidando dela, ele não está simplesmente cuidando de uma lesão, de uma ferida ou de um sangramento. Ele está cuidando da mulher na sua integralidade. Ele está cuidando das questões sociais, ele está cuidando das questões psicológicas que vão afetar a qualidade de vida dessa mulher. A gente não vai resolver tudo ali naquele momento emergencial, mas a gente vai dar o pontapé inicial para que ela se sinta bem e perceba de que aquele profissional acolheu a situação dela de uma maneira empática, de uma maneira carismática e com profissionalismo. E a partir desse momento estabelecido de confiança, ela vai se sentir empoderada de procurar ajudas posteriores, de procurar uma assistência social, uma assistência jurídica. Então, isso a gente consegue fazer com que ela dê seguimento e não pare ali um cuidado físico. Você percebe ainda, Hugo, assim, mais na prática disso, que ainda há uma omissão dos profissionais em relação a esse tema, quando se tem uma paciente nesse caso, ou quando se fala sobre o tema? Sim, eu ouço muito relato, né, de colegas que dizem a seguinte frase: em briga de marido e mulher a gente não mete a colher. E a gente mete a colher sim, né? É nossa obrigação enquanto profissional de saúde e muito além, enquanto ser humano, é nossa obrigação de acolher e cuidar do nosso próximo, né? Entendendo, obviamente, os nossos limites profissionais, em que não cabe a gente realizar uma denúncia, mas que a gente precisa, sim, estar frente a essa situação. Então, eu percebo ainda que o despreparo dos profissionais dentro do ambiente de saúde faz com que eles fujam, com que eles negligenciem a continuidade do cuidado. Vão cuidar apenas das questões físicas que essa mulher trouxe numa situação hospitalar, mas não vai dar continuidade do cuidado, né? Aí a gente retoma todas as questões do cuidado não integralizado e de um cuidado extremamente hospitalocêntrico. E mais uma dúvida, Hugo, quando, por exemplo, a mulher ela não quer denunciar e o profissional ele se depara com os sinais de agressão, o que a gente faz? Assim? Como que a gente se porta frente a isso? Sim, a gente... todos os casos, né, de violência a gente precisa notificar, né? Então, vai ser feito a questão da notificação compulsória. E a gente, o nosso dever dentro de um ambiente hospitalar, né, ou até mesmo de atenção básica, o qual a mulher não deseja denunciar, a gente precisa informá-la e muni-la de informações, né, de todas as questões de cuidado que ela tem, né, todos os dispositivos, o que ela pode, o que ela não pode, o que a Lei Maria da Penha respalda enquanto de direito. Hoje em dia nós temos a lei, ela foi reformulada, que antigamente
a mulher fazia denúncia e a lei permitia de que essa mulher retirasse a denúncia. Ela retirava a denúncia ou por uma questão de reatar o casamento, o relacionamento, ou por uma questão de ameaça, né? Ela era ameaçada, então ela acabava retirando a denúncia. Hoje em dia, a lei não permite mais isso, né? A partir do momento que ela realiza a denúncia, isso vai dar seguimento na Defensoria Pública num processo civil, né? E isso não é mais passível de remoção dessa denúncia. Então, a gente precisa munir essa mulher de informação. Não cabe a gente julgar a permanência no relacionamento abusivo, não cabe a gente dizer o que ela deve fazer, isso é inadmissível, né? A gente nunca pode tomar essa postura de dizer o que o outro deve fazer a respeito da sua vida. Nós não sabemos o que ela vivencia dentro daquele lar. A gente só sabe da questão da violência, que às vezes é o estopim por ela ter chego ali para a gente, mas ela vivencia outras demandas sociais, de assistência social, muito mais agravadas do que a violência. Então, a gente precisa munir essa mulher de informação, orientá-la quanto a todos os dispositivos possíveis, legais, e onde ela pode procurar ajuda. A decisão final vai ser única e exclusivamente da mulher. Então, Hugo, as perguntas se encerraram nessa sua palestra brilhante, foi super esclarecedora, até para pontos que a gente começa a raciocinar, né? O que é violência, o que não é. Então, aquela figura do iceberg, ela foi extremamente importante, eu acho que desenha muito bem muitos cenários que mulheres passam e não identificam esse tipo de violência, né? E a gente sofre muito ainda por aí. Queria te agradecer imensamente por aceitar o convite, sabe que você mora no meu coração. E eu sei o quanto você se dedica a esse estudo, o quanto você é dedicado a essa causa mesmo e se coloca à frente defendendo todos os seus princípios relacionados ao tema, e é uma pessoa maravilhosa, de um caráter imensurável. E saiba que eu sempre tenho muito orgulho de ver o quanto você cresceu aí nesses seus estudos, tá um fofo mesmo. Queria agradecer em nome, de novo, do GPENF, da Unifase, por estar permitindo que você venha falar um pouco para os nossos alunos, fazendo essa conexão aí Macaé-Petrópolis, né? Que é muito importante. E as portas vão estar sempre abertas aí para você estar junto com a gente, dando um pouquinho do seu conhecimento, tá bom? Um beijo. Gente, agradeço demais novamente, agradeço a todos, agradeço ao grupo de pesquisa, em especial a Juliana pelo convite, né? Um imenso o conhecimento nada seria proveitoso se ele ficasse guardado conosco, né? A gente precisa disseminar e discutir. Então, mesmo que virtualmente nessa plataforma, a gente tem a possibilidade de discutir, de falar de diversos assuntos, e principalmente desse que me cativa muito e que eu sou extremamente militante, para que um dia a gente consiga, se não zerar, diminuir drasticamente os casos de violência. Então, assim, espalhem essa sementinha, espero que eu tenha conseguido, né, pelo menos fazer com que todos reflitam a respeito. E é isso, gente. Muito obrigado mesmo, obrigado pela atenção de todos, obrigado, Ju. E é isso, obrigado mesmo. Então é isso, pessoal. Agradeço a presença de todos aqui até o final. Tivemos bastantes participantes. E vou encerrar a palestra. E mais uma vez, muito obrigada, tá bom? Um beijo para você, um beijo a todos. Boa noite. Boa noite.